Sejam bem-vindos a mais um podcast Em Busca da Verdade. Eu me chamo o Andrew e nosso amigo pastor André Medeiros. Meu amigo, mais uma semana se iniciando, mais um tema para nós estarmos aqui debatendo. E foi um tema, né, que a gente decidiu trazer, que foram três perguntas que fizeram a respeito disso. E o tema nada mais e nada menos é do que oração. E aí, vocês aí que estão em casa, vocês sabem tudo sobre oração? Oração é uma base muito forte, que a gente tem bastante base bíblica para falar sobre oração. Nós temos várias áreas para falar de oração, mas a gente vai tentar responder de acordo com o que trouxeram para a gente, beleza? E a pergunta veio do YouTube. Antes da gente começar, né, falta de educação, né, meu amigo? Agradecer vocês aí que tem curtido, compartilhado. Vem pedir para você continuar compartilhando aí, curtindo. Curte aí, nos segue, que nosso coração é bem grande em busca da verdade, tá? Nosso coração é bem grande e vocês podem estar nos seguindo aí, tá bom? Continue compartilhando e comentando, hein? Que isso é muito importante. E tragam bastante tema pra gente estar trazendo pro nosso podcast. E a pergunta foi o seguinte, no Migs Shorts, né? A pergunta é a seguinte. Agora responde. Se Deus é totalmente soberano, por que ele escolhe agir através de orações humanas, sabendo exatamente o que vai acontecer? Eita! É uma pergunta que leva a nos refletir. Deus é soberano. O Todo-Poderoso precisa de pedirmos para ele agir? Não, mas se tu parar para pensar a pergunta dele, mas é necessário a gente pedir? Eu já vi pessoas orando, pastor, assim. Olha, Deus sabe do meu coração, né? Deus sabe do meu coração, Deus sabe de todas as coisas, não vou nem falar nada. Tá nas mãos de Deus. Não quer nem pedir. Não pede, porque, vou orar aqui, mas Deus sabe do meu coração, sabe de todas as coisas. É correto a gente afirmar isso? Porque se Deus é soberano e Deus sabe de todas as coisas, vamos lá. Antes da gente começar, você aí, vocês acham que é necessário pedir exatamente o que quer, ou vocês acham que Deus já sabe do coração de vocês? Enquanto vocês vão comentar aí, comenta aí, vai curtindo aí. Vamos dar uns 10 segundos para eles comentar ali e curtir. Curta aí nosso podcast, a gente está precisando aí de vocês aí. Deus é soberano e precisamos pedir ele em oração? Ou ele já sabe, né, tudo que nós precisamos? A Bíblia fala sobre isso. Mas é necessário pedir? E aí, a pergunta, eles fizeram a pergunta. A pergunta é bem lógica, né? Se Deus é soberano. Porque eu acredito que vai nos surpreender esse podcast, porque vamos trazer pensamentos, teorias diferentes, experiências para falar a respeito do assunto, porque é o dever de todo cristão orar. Porque se Deus, desde antes, né? Antes de nós entrarmos nos ventres de nossas mães, né? Não é o que a gente... Deus já tinha escolhido, Deus já sabe tudo. Já tinha escrito nossa história. Mas é complicado, né? Mas será que tem alguém na Bíblia que através da oração mudou a história de algo? Será que tem? Tem. Se tem, então a pergunta já começou a... Vamos partir para aquilo que interessa. Tem outra pergunta aqui também, Deixa eu ver aqui. Verdades de Cristo também comentou no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Se Deus conhece o nosso interior, por que precisamos pedir? É uma outra pergunta, né? Basicamente a mesma, né? Mas interessante. Tem uma outra pergunta também, pastor.
Tem outra pergunta que vem do TikTok, tá? Queria estar trazendo aqui. A pergunta é a seguinte, que a gente estará abordando aqui hoje também. Com quem ferro fere, com ferro será ferido. Existe a lei do retorno? Olha aí, cara. Eu achei que o nosso podcast hoje vai estar bem recheado. Dois comentários que eu achei bem importante a gente estar trazendo hoje aqui. Podemos começar, pastor? Vamos lá. Vamos lá. É importante a gente entender sobre a oração que o que eu entendo sobre a oração e o que a gente entende que desde o princípio, né, lá no Éden, lá vamos nós voltar para o Éden novamente, né? Que foi o nosso vídeo. Primeiro podcast, vai lá, sobre o Éden. A gente entende que existe e existiu e existe um Deus onde ele é relacional. É um Deus relacional, onde ele ia ao jardim conversar com Adão, né? Adão e Eva, logo após. Então, desde já, eu acredito, dentro dessa pergunta, que a oração, ela não é só para pedir. A oração também é relacionamento. Interessante. Mas você quer dizer que a oração é para que nós se relacionar com Cristo, ter intimidade com Ele, com Deus? Sim, sim. Até porque Deus, ele é imutável. Deus, ele é imutável. Não importa o quanto você ore, Deus sempre será Deus e Deus é Deus. Agora, a oração, ela tem o poder de mudar Deus ou tem o poder de mudar a pessoa que ora? É por aí que nós vamos partir. Partir por esse caminho. Porque é o seguinte, Deus não precisa se relacionar com ninguém. A Bíblia nos diz que nós devemos nos chegar a Ele e Ele chegará a vós. Então, é dentro desse princípio que precisamos estar em busca. Mas o fator é o seguinte, precisamos pedir, é necessário, se Deus é tão soberano, né? E você já começou por esse caminho legal aí. Vamos lá. A soberania de Deus não tem nada a ver com a sua com o objetivo de orar. O objetivo de orar tem a ver conosco. É mais sobre nós do que isso aí. Sobre Deus. Entendeu? Não tem a ver com a soberania. Deus vai ser Deus independente se orarmos ou não. Se orarmos muito, se orarmos pouco, Deus vai ser soberano. Agora a questão é, para que Ele haja nas nossas vidas, na vida de cada um, precisamos orar para que Deus venha fazer? Essa é a grande dúvida que eu fiquei. Através dessa pergunta. E aí? Precisamos orar? Eu não sei o que você acha sobre essa passagem, se nós precisamos orar. Jesus estava no Getsemane. Nosso podcast, ele sempre tá, né? É importante a gente estar relembrando. Então, assim, Jesus estava no Getsemane e ele ora. Jesus orava. Jesus fazia orações. E ele ora ao Senhor e fala, Pai, se possível, faça-me esse cálice. Né? Mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Assim, a gente sabe que a vontade de Deus prevaleceu, né? A vontade de Deus prevaleceu. E aconteceu que foi a cruz, crucificação. Mas Jesus fez a oração pedindo algo, especificando algo. Jesus especificou a vontade dele. A vontade dele era o quê? Não passar pela cruz na sua forma humana, né? Como a gente tinha conversado. Uhum.
Ali ele tinha a forma humana, mas ele pediu por algo, ele especificou. Se não fosse para nós pedirmos, Jesus não teria feito. Mas vem cá. Deus pediu para que ele morresse. Morresse Sim. na cruz. Era a vontade de Deus que Jesus morresse. Ele falou, faça a tua vontade. E se certas coisas estão acontecendo em nossa vida por vontade de Deus, o que devemos orar? Faça a tua vontade? Ué, se está sendo a vontade de Deus, então vai prevalecer a vontade de Deus. Mas a gente está falando aqui sobre o pedir. Jesus, ele pediu. Isso é fato. Jesus pediu. Sim. Se Jesus pediu, e nós vivemos o evangelho de Cristo, nós temos que pedir. Agora. Ele pediu, mas colocou um ponto. Isso. Né? Uma Isso, vírgula. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vossa vontade. Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe de todas as coisas. Sim. A gente tem que saber também se o pedir está dentro dos propósitos de Deus sobre a nossa vida. Ó, gente, isso aqui eu gosto de falar muito. E aí, tu que é salvo, né? Nós somos salvos, amém? Somos salvos. Quando, gente, parece até uma coisa inofensiva, uma coisa muito... Mas quando nós levantamos a mão para Cristo, né? Entregamos nossa vida ao Senhor, o que nós falamos? Pai, né? Você vai lá, levanta a mão, Pai, entrego a Ti a minha vida. A partir do momento quando nós entregamos nossa vida para Cristo, né? Naquele momento a gente fala, né, Pai? Ó, mostre o caminho, né? Entregamos nossa vida ao Senhor, seja feita a sua vontade. Só que muitas das vezes a vontade de Deus a gente não quer que ela permaneça, porque não é da nosso agrado. Correto? Uhum. Então, o que você está falando aí, Deus ele pode mudar situações devido à oração? Eu acredito que sim. Porque aí na Bíblia aí eu conheço histórias que a oração ela mudou situações. Então, vamos falar agora sobre o querer de Deus. Vamos lá. Sim. Jesus pede para fazer a vontade dele. Para Deus fazer a vontade dele e não a sua. Exato. Porque ele fez um pedido para não ir para a cruz. Isso. Mas faça a tua vontade e não a minha. Tá? A gente no outro podcast falamos sobre isso aí. É o Deus, o Jesus divino e o Jesus homem. O Jesus homem pede para não ir. E por amor ele se entregou. Se entrega. O Deus divino, o Jesus divino por amor, ele se entrega. Falamos isso aí no outro podcast que foi muito legal. Agora, a soberania de Deus. Por exemplo, Deus falou para o povo de Nínive, falou para Jonas pregar para a cidade de Nínive que eles iam morrer em 40 dias. A cidade ia ser destruída. Foi Deus, o soberano, que falou, ó, vai lá e profetiza que vocês vão morrer. Que eles iam morrer. O povo de Nínive. E Jonas não quis, todos já sabiam a história. E Jonas chega lá e começa a pregar que dali a 40 dias o povo seria destruído. A cidade seria destruída. Aquele povo começa a orar, a jejuar. A Bíblia diz que até as crianças e os animais jejuavam. E aquilo que Deus falou, que entendemos como soberania de Deus, foi um profeta que profetizou através da ordem de Deus. A oração teve o poder de mudar a ordem de Deus. A oração. Tá? A oração tem um poder. Acredito que essa soberania que nós temos a visão tem a ver conosco e não com ele. Por isso que precisamos orar. Vamos trazer alguns textos bíblicos para falar de fatos. Estamos falando aqui agora, tá? Sobre a soberania de Deus, a ordem de Deus, que Deus falou que ia fazer e não fez porque alguém orou. Esse foi o primeiro texto.
Vamos partir para outro ou você quer comentar? Não, vamos. Vamos continuar. Pode continuar. Posso continuar? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Vamos falar sobre Ezequias. Eu tinha separado aqui, não lembro onde. Tá. Ah, tá. Ezequias é aqui mesmo. Isaías. Ah, tá. Vamos lá. Isaías 38. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Talvez tenha alguém agora que tenha uma enfermidade mortal, como Ezequias. Só que aqui está falando que Deus usou o profeta. Deus mandou o profeta falar. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso aqui era uma ordem de Deus, que ele ia morrer. Põe a tua casa em ordem. E ele estava com enfermidade mortal. Então, versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. E dizes: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Tá? Ele orou muito, mas fez uma oração pouca. Uma simples oração curta, mas chorou muito. Tá? Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz-lhe Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha aí, a oração. Através de uma oração pequena, simples. Deus é soberano, né? Se Deus é soberano. Deus falou que ia. Isso aí. É o que a gente falou aqui desde o início. Deus é um ser o quê? Relacional. Deus, ele não precisa. De fato, Deus não precisa. Mas nós precisamos. A gente tem que ter essa cultura da oração. Sim, a gente tem que ter a cultura da oração. Muita gente não sabe o que há por trás da oração. Dentro do que você está dizendo sobre a oração, muitas pessoas acham que a oração é um simples diálogo. Às vezes a pessoa pensa que a oração é só também contar os seus problemas para Deus, só para pedir. Mas ela não sabe de fato o que tem por detrás da oração, o poder que há por trás da oração. E o que muitas das vezes Satanás faz para impedir a sua oração. Uhum. Né? Aí lembrando aqui da passagem de Daniel, né? Daniel, onde demorou 21 dias, Daniel ficou em jejum 21 dias, Daniel já era idoso nessa passagem, e não foi jejum total, tá? Não foi jejum total, dentro das suas limitações, Daniel fez esse jejum. Dentro de 21 dias, o anjo chegou com a resposta para Daniel. Mas não é porque Deus demorou 21 dias para responder o Daniel. Deus ouve imediatamente e já envia o seu mensageiro para Daniel. Só que quando ele chega no meio do caminho, Satanás já está lá. E ele impede que a mensagem chegue. Tá? E o texto não diz que ele não conseguiu derrotar, não diz que ele fraquejou, não diz que ele desistiu, mas que ele foi. E ele pede, e Deus envia, né? Reforça que é o anjo Miguel, né? Miguel, que é o anjo protetor de Israel. E Miguel vai e com apoio, e eles conseguem levar para Daniel. Então a gente acha muitas das vezes, porque Deus é soberano. Deus sabia o que Daniel estava passando.
né? Ele estava intercedendo em prol do povo. E mesmo assim ele pediu. Ele não pediu? E a resposta não chegou até ele? Então a gente tem que ter o entendimento que a oração, ela a partir do momento que a gente faz um pedido, ela vem com uma resposta. Então a oração, ela tem o poder de mudar situações e circunstâncias. Sim. E tem muitas pessoas que pedem e não recebem. Tá? Ora a Deus, pede. Deus até promete, eu vou te dar. Tem pessoas que não recebem. Deus fala, eu vou te dar. Eu vou te levar a tal lugar. Eu vou fazer você ser isso, ser aquilo. E tem pessoas que vivem a vida inteira e não é. Vamos falar sobre isso? Olha aí, hein? A resposta nunca chegou. Mas Deus já me prometeu algo na minha vida e aos 45 do segundo tempo se cumpriu. Se cumpriu. Sim. Mas e aí? Se Deus fez uma promessa, quem tem promessa não morre. É interessante. Eu não acredito. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa, morre. Hã? Quem tem promessa, morre. Eu acredito que morre. Mas eu acredito que eu acredito em assim, não é assunto pra gente entrar, mas eu acredito que coisas espirituais que Deus promete. Estamos falando do benefício de Deus, a soberania e a oração, tá? Estamos falando. E tem coisas que pedimos a Deus e não recebemos, e tem coisas que Deus promete dar e não recebemos. Eu acredito que a oração, a resposta da oração e o resultado da oração está muito também dentro da colheita. Eu acho que caminha junto. Tem muitas pessoas que pedem as coisas, mas não plantam para receber. Deus, ele ajuda, Deus facilita até, Deus, ele dá direcionamento, mas também eu acredito que a pessoa tem que plantar para colher algo que Deus promete. Vamos lá. Ou não? Não. Deus não precisa de ajuda. Abraão tentou dar uma ajudinha a Deus e deu no que deu. Ou seja, ele acabou se deitando com a empregada para tentar agilizar o propósito de Deus. Mas Deus, quando fala, ele cumpre. Só não vai cumprir se nós não estiver dentro do propósito. Eu vou explicar isso aqui. Tá? Jeremias 18, tá? Versículo 7. Antes de tu ler esse texto, eu tenho uma pergunta então. Vamos lá. Tu tá dizendo então que Deus não precisa da ajudinha. Não precisa de ajuda. Não precisa. Mas se Deus falou que vai te botar no concurso e você não estudar, você vai passar no concurso? Não tem a ver com ele. Não tem a ver? Tem a ver comigo. Se eu sair do propósito, não quer dizer que eu tenha que dar ajuda a Deus. Não, vamos lá. Deus, eu já tive uma promessa sobre a minha vida, sobre uma porta de emprego, que eu já comentei aqui, e Deus me falou que ia me levar até esse emprego. Uhum. Mas foi necessário eu estudar. É o que eu tô te falando. Deus, ele leva a lugares. Tá, eu vou te falar agora aqui de pessoas que não recebem. Sim, vamos lá. Promessas de Deus. Deus falou, vou te dar. Tá ok. E não recebe. Deus não dá. Deus falou que ia dar e não deu. Eu vou te dar e acabou que Deus não deu. Vamos lá. Jeremias 18, versículo 7. No momento em que eu falar contra, aqui já é falando mal, tá? Contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, como fez com lá a passagem de Nínive, né? Quando Sim. prometeu com Nínive, que ia destruir, que ia derrubar, para arrancar, para derribar, para destruir. Se a tal nação a qual falar se converter da sua maldade, e também eu me arrependerei do mal pensava lhe fazer. Ou seja, como foi Nínive. Deus falou que ia fazer, mas a tal cidade se converteu, se arrependeu. Deus também se arrependeu do mal que iria lhe fazer. Tá? Agora vamos falar sobre os benefícios.
sobre as promessas, né? As promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus não morre? Vamos lá. Posso te fazer uma pergunta? Vamos lá. A graça, nós vemos o tempo da graça. Correto? Posso te fazer uma pergunta agora sobre esse texto que você acabou de ler? Sim. Se esse benefício que eles receberam do arrependimento não é a graça de Deus no Antigo Testamento. Tu quer causar aqui, né, cara? E aí, será que eles provaram? Jesus sempre esteve presente. A Bíblia nos diz que o primeiro evangelho foi pregado a Abraão. Então, a gente pode se dizer que esse foi um benefício da graça no Antigo Testamento? Deus é amor. Não, mas aí nós vamos entrar em outro tema aqui sobre a questão da graça. Vamos continuar aqui. Ah, então tá beleza. Tá então bom? fica aí, ó. A oração. Eu vou pedir vocês pra estar comentando aí. Isso aí vai ser um belo podcast Então tá. sobre a graça. Tá bom, vamos lá. Isso daí não foi um benefício da graça? Não seja um benefício da graça de Deus no Antigo Testamento? Tá bom, Ou vamos lá. seja, foi Comenta aí. foi intervenção daquilo que estamos falando. A oração. Sim. A oração intervém. Então a oração ativa a graça? A oração move O coração de Deus. a questão da soberania de Deus, que iria fazer e não fez porque uma pessoa pediu. Então Ezequias, Deus falou que ele ia morrer, botar a sua casa em ordem, que ia morrer. Estava com a enfermidade mortal. Ou seja, através da oração, e era necessário que ele morresse, mas não morreu. Então ele provou também um pouco da graça de Deus. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Faz um corte aqui, olha só. Vai ser o seguinte. Eu vou perguntar pra vocês aí nos comentários aí. Vocês comentam. Se eles provaram ou não provaram da graça de Deus no Antigo Testamento. Beleza? Comenta aí e a gente vai estar falando em um outro podcast. Nos ajuda aí. Vamos continuar. Agora estamos falando Sim. das pessoas que têm promessa. Mas Tem promessa de Deus. Mas tem música que diz que quem tem promessa não morre, não. Vamos lá, eu vou defender aqui que quem tem promessa não morre, beleza? Beleza. Então você prova pra gente. Então eu acredito que 90% das pessoas acreditam. Sim, vamos lá. Quem tem promessa, eu tenho a promessa, não vou morrer. Porque Deus me prometeu, então eu não vou morrer antes. Sim, beleza. Então vamos lá? Vamos lá. E no momento em que versículo 9, Jeremias 18, agora o versículo 9. E no momento em que eu falar e edificar, no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, ele está falando aqui. No momento que eu falar para uma pessoa que vai edificar, que vai construir, não, você vai receber, eu vou te abençoar, né? Tá aqui. Juntar o reino para edificar, para plantar, ou seja, para o crescimento, é receber uma promessa de Deus. Se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Aqui diz o texto que Deus se arrepende do bem que disse que iria fazer. Se ele não der ouvido à sua voz, se desviar do seu caminho. A oração tem um poder de mover aquilo que Deus falou que ia fazer. Então, a oração, ela nos leva para a nossa bênção, tá? Mesmo que Deus falou que ia ser daquele jeito, oramos e pedimos. Tem um texto que diz que nós devemos insistir em oração, para perseverar em oração. E ela fala de uma palavra sobre o injusto juiz, de uma pessoa que pede, e o juiz fala que não vai dar a sua causa, não vai resolver o seu problema, mas pela insistência dela, o juiz vai dar a causa dela. Ou seja, isso estava comparando com uma oração. A oração tem poder de fazer até aquilo que Deus não quer fazer.
Tá? A oração tem o poder de fazer aquilo, até mesmo aquilo que ele não quer fazer. Como falamos aqui de Nínive, como falamos de Ezequias, e estamos falando agora do injusto juiz. Tá? A oração tem esse poder. Mas e agora? Tem oração que pedimos e não recebemos, que pedimos mal. Essa eu acredito também. Por que que não recebemos? Que tipo de oração mal? Seria o tipo de oração que eu falei no início. Uma oração que não tem direção. Vou reformular a pergunta. Sim. O que impede a nossa oração? O que impede a nossa oração ser ouvida? O que impede? Impede. Eu não sei que âmbito tu quer levar, mas eu acabei de trazer... Vamos buscar a verdade. Esse programa aqui é em busca da verdade e o pessoal quer saber. Tem muita gente aí que tá orando e não recebe. Você falou a questão da oração de Daniel, que levou 21 dias, mas ali foi por causa do príncipe da Pérsia, né? Teve ali um impedimento. Um impedimento. Espiritual. É um dos impedimentos. Sim. É um dos impedimentos. Mas e aí? Tem oração nossa que não é ouvida por algo que impede sem ser Satanás? Assim, a próxima que eu posso te falar pode ser comunhão. Comunhão? Não ter comunhão. Você e tua esposa, por exemplo? Sim. É legal isso aí. Uma das orações no ser ouvida para aqueles que são casados, né? Tem um texto, se eu não me engano, é 1 Pedro. Porque pra gente falar de oração, ela é um assunto bem extenso, né? É um assunto bem extenso e eu acho que para um podcast desse aqui, acho que é difícil a gente falar sobre todos, né? A gente falou sobre oferta também, diante de entregar no altar, examine-se o homem a si mesmo. Isso aí tudo se enquadra dentro do... Sim, por exemplo, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você... eu acho que isso aí é o que pega muita gente. Você tem que ir lá e reconciliar com ele e depois tu vem e entrega a sua oferta. Porque é algo que impede da sua oferta ser recebida. Mesma coisa a oração. Isso aí. São muitas coisas que aqui em Tiago 4:2 tá escrito assim, ó: nada tendes porque não pedis. Nada tem porque não pedis. Isso aqui se enquadra as pessoas que oram sem propósito, sem especificar a benção. A gente falou também no podcast passado, né? Bem específico na oração. Sobre as orações que não são especificadas. Isso, porque a pessoa pede prosperidade, mas para Deus prosperidade não é dinheiro, e a pessoa no momento está precisando de dinheiro. Né? Isso aí. E Deus, ele escolheu relacionamento, ele não escolheu automação. Outra coisa também que eu quero pontuar, que Deus, ele, novamente, né? Porque isso aí quebra totalmente essa pergunta aí de que Deus é soberano, que a gente sabe que Deus é soberano. Mas se não fosse para orar, ele não teria deixado isso pra gente, né? Esse ensinamento, principalmente Jesus. Então vemos que a oração, ela move no mundo espiritual, tá? Ela move no mundo espiritual para o bem, né? E também no mundo espiritual, falando do mundo espiritual, tem a passeata do Nicolas também, né? O povo que estava lá fazendo a caminhada, orando, louvando a Deus, e vem um raio, uma tempestade e um raio e atinge aquelas pessoas. O que você me diz aí? Isso foi natural? É espiritual? Sobrenatural? Essa daí se enquadra até na... Olha só. Também circulou... Antes da gente falar sobre isso, a gente pode falar sobre algo antes, que é muito sério e que vocês precisam ouvir isso. E a gente precisa conversar sobre isso. Eu vou pedir aqui para rodar aqui um vídeo aqui agora. Roda um vídeo aí pra gente do
de uma profeta, né? Certa profeta. Eu não sei se foi antes ou depois, né, que aconteceu. Pode acontecer, gente, da pessoa fazer oração, né? Acontece. Ou faz a oração depois e fala que orou e aconteceu. De fato, é só uma pergunta de fato, que de fato essa pessoa orou pedindo ao Senhor para descer um raio lá na manifestação. Roda o vídeo aí pra gente ver aí. Então vamos orar a oração que Jesus deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu Deus! Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá chuva, né, trabalho. Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e mando agora, de encontro a toda gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigado, Jesus, por cuidar do Brasil. Junto com as Lumônicas, meu Deus. Obrigado, Senhor. Manda chuva agora para toda a gadaiana agora sair da BR agora, meu Pai. Em nome do teu filho amado, em Salvador Jesus Cristo, protege o meu Brasil de fascista, de bandidagem, de quebra-quebra, Senhor. Protege o Brasil agora. Em nome do teu filho amado, o Brasil está protegido, debaixo do poder de Deus, debaixo das orações das Lumônicas. Meu Deus, protege o presidente Lula em Brasília, que nenhuma ferramenta se levante contra o presidente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só foi eu pedir a Jesus, a chuva veio, amém? Para a honra e a glória de Deus, porque Deus responde a oração da filha dele, amém? Meu amigo, esse vídeo aí foi o vídeo que viralizou essa semana. Sim. É o vídeo que viralizou essa semana e deu o que falar. Eu fico, assim, preocupado com tanto de pessoas cristãs, né, que ainda acredita nesse tipo de evangelho. Olha, primeiro, vamos lá. Tiago 3, 9, 10. Da mesma boca que procede bênçãos e maldição, não convém que seja assim. Né? Quem ora pedindo destruição a pessoas não tem um caráter de Cristo. E eu tenho vários e vários versículos aqui que a gente pode trazer. Essa mulher está orando para que venha uma tempestade, para que caia um raio, trovão, lá da manifestação. A manifestação, o povo também está orando pelo Brasil. Essa mulher está orando pelo Brasil, aquele povo também está orando, louvando a Deus e pedindo para o Brasil. Mas e aí, ó, questão da oração? Porque o tema aqui é oração. E essa passeata do Nicolas aí, o povo está orando. Essa mulher está orando. Né? E você está falando aí sobre não reflete o caráter de Cristo. Isso aí. É possível uma pessoa orar para amaldiçoar a outra? Para que algo venha a dar errado? Porque se essa mulher realmente ela orou ali
durante a passeata e realmente aconteceu, será que Deus ouviu ela? Será que a passeata ali, aquele raio, foi algo natural ou sobrenatural? É possível? O que você me diz, a sua opinião? Ó, em O Lucas... raio, questão do raio. Então, olha aqui. Em Lucas 13, do 1 ao 5, né? Jesus fala sobre tragédias reais lá, né? E Jesus falando lá, pessoas mortas por violência política e uma torre que caiu sobre 18 pessoas. E ele pergunta: pensam que esses eram mais pecadores do que os outros? E eu lhes te digo que não. Ou seja, tinham mais pessoas. Somente 18 morreram. Aí ele pergunta: por acaso essas que morreram eram mais pecadores do que as outras? Né? Aí aqui, né? Jesus corta a raiz pela ideia de que a tragédia é punição automática. A punição não é algo automático. Do que você faz, você recebe. Aí a gente entra naquela lei do retorno. Senão a gente vai entrar na lei do retorno, da pergunta do... Sem querer entramos aí, ó, na pergunta já. Mas vamos lá. Então quer dizer que essas pessoas que estavam na passeata, né, que receberam o raio, eles foram castigados pelo fato de estar ali? Porque eles são mais pecadores do que outras pessoas que estão em outros lugares? Naquele momento poderia ter acontecendo vários eventos. Então você me diz que aquilo lá pode ser natural. Algo natural. Algo natural. Foi algo natural. Tá. Mas aquela mulher orou. Ela orou. E aí? É Deus que ouviu? Foi algo natural. Tá. Mas é possível. Presta atenção. Sim. É possível que Satanás também usa, os demônios também usam Usam eventos? eventos naturais, Sim. tá? Mas eles estavam orando. E por que Deus não impediu? Não pode ser uma guerra espiritual? Pode. Pode ser. Uma guerra espiritual? Pode porque ser. eles estavam lá louvando a Deus. Sim. O que acontece? Mas... Quando Satanás pede para tocar em Jó, né? E ele vai lá e mata os seus filhos. Sabe com o quê? Com a tempestade. Os filhos de Jó morreram com uma tempestade que Satanás usou para matar. E tem uma passagem também que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco e veio uma grande tempestade, o barco já estava indo a pique, ele estava dormindo, aí acordam Jesus. Mestre, vamos morrer. E eles falam: vocês são de pouca fé? Ele chega para o vento daquela tempestade e diz: cala-te. E se acalmou. Ou seja, Satanás é possível que usa. Eu acredito também no eventos naturais, que é normal, mas também acredito que Satanás usa os eventos naturais também para matar, para ser uma guerra espiritual. Agora, o que essa mulher fez aí, eu não acredito, tá? Porque Balaão recebeu dinheiro para poder profetizar contra Israel. E ele chega, faz o sacrifício. Na hora dele amaldiçoar o povo, ele abençoa. E ele diz: não poderei eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Se a passeata realmente é de Deus, tá? A maldição daquela mulher não pega. Não pega. E se também pode ser uma intervenção que Satanás ali usa, ou pode ser também algo natural que aconteceu, um evento natural, tá? Existem 3 linhas aí de interpretação, tá? Mas a questão da mulher, se o povo realmente ali é de Deus, estavam ali orando, cantando a Deus, é que a oração dela contra aquele povo não é válido, não. Deus não ouve.
A gente vê que Deus ele interviu de várias maneiras na Bíblia, né? E eu separei alguns eventos aqui. Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra. O Egito e as pragas. Nadab e Abiú, tá? Ó, Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Egito e as pragas, Êxodo 7:9. Nadab e Abiú, Levítico 10. E Ananias e Safira, Atos 5. Foram intervenções ali divinas. Mas em todos esses eventos... O da Ananias e Safira não foi eventos naturais. Tá? Não foi eventos naturais. Eles realmente morreram ali Isso, não. por desobediência. Não, por nenhum... mentir. Não, por mentir. mas nenhum desses aqui Ao foram Espírito naturais. Santo. Todos eles foram intervenção divina. Todos eles. Sim, eu não estou dizendo que foi por eventos naturais que morreram. Não. Como o raio do Nicolas, da Não, passeata do beleza. Nicolas, estamos falando Beleza, ali, não. que atingiu o povo. Eles não morreram, mas atingiu. Tá, mas a gente tá indo pela ideia de que ela é profeta, ela se diz profeta. Ela orou e o raio... Não, aqui a gente tá falando aqui, teve aqui Moisés. Né? Então, dentro desses acontecimentos aqui, Deus ele interviu aqui, né? Mas dentro de todos esses eventos, todos eles foram pré-anunciados. Sim, um mundo espiritual existe. Pré-anunciados para dizer que foi Deus quem fez e para que o nome dele seja glorificado. Será que esse evento aí, que ela diz que foi Deus que fez, será que foi... É isso aí, é isso onde que leva a dúvida. Eu acredito... Leva dúvida não, para mim eu não tenho dúvida. Né? Porque a mesma boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. 2 pesos, 2 medidas. Cadê a compaixão? Se temos que ter compaixão pelas pessoas, pelos estupradores, pelos assassinos, aí a gente tem que... Por causa de política. Por causa de política? Então, vem cá. A palavra de Deus diz que aonde está o seu coração é ali que está o quê? O seu tesouro. Onde está o tesouro dessa profeta do Senhor aí? Então, assim, para mim, tá? Foi um evento... Eu não tenho como te dizer se foi um evento espiritual ou se foi natural. Mas independente do que for, pode ter certeza que Deus não está enfiado nisso, não. Então, vamos falar agora sobre a importância da oração. Estamos falando aqui sobre aquilo que impede a oração, né? Então, eu vou falar aqui algo que é essencial, que precisa ter em qualquer oração. Se não tiver, a oração não é válida. É algo muito importante para aqueles que oram. E tem pessoas que não recebem por causa desse algo. Toda oração é acompanhada de uma coisa. Talvez as pessoas estão pensando que é a palavra, porque tem que ter a palavra e a oração. Mas não é disso que eu estou falando, não. É algo realmente da oração. Que a oração precisa desse algo. Esse algo se chama vigilância. Todos os textos que vai falar sobre oração, que devemos orar, começa assim: vigiai e orai. Só tem um texto que é Efésios 6, que fala sobre orando sem cessar e depois fala vigiando. Aí a palavra vigilância acaba sendo em segundo plano, mas sempre está junto. Mas por que essa passagem de Efésios ela chega em segundo plano? Porque desde o primeiro versículo até o último versículo do capítulo 6 está falando sobre vigilância. Está falando sobre vigilância. E no final ele termina falando isso. Orando em todo o tempo e vigiando em tudo. Ou seja, a vigilância ela é essencial para a oração. Não tem oração sem vigilância. Tá? Eu tive a minha experiência. Talvez você não saiba. Eu, na minha infância, eu deveria ter uns 12 anos de idade. 11, 12 anos de idade. Eu fui
num almoço da igreja, era uma angu baiano, e lá tava o meu prato de angu e vem com aquele frango com molho. Peguei o prato, desde a minha infância eu aprendi a orar. E peguei aquele prato, fechei o olho e comecei a orar, agradecendo a Deus. E comecei a comer. Quando eu comecei a comer, tô vendo todo mundo rindo. Todo mundo rindo. E eu ali não entendi nada. E eu ali com o osso na boca. Um garoto pegou um osso e jogou dentro do meu prato. E eu tava ali chupando aquele osso. Dentro do molho ali. Cara, Rapaz, no meio da oração, cara. no meio da oração ali, ó. Inclusive tinha pessoas ali, todo mundo vendo, adulto, todo mundo ali, e achou muito engraçado. Mas eu nunca mais fechei o olho para poder orar para o alimento. Eu sempre, quando vou orar para o alimento, aprendi da pior forma. Eu não fecho o olho. Tá? Eu não fecho o olho. Quando eu pego o meu alimento, inclusive eu fui almoçar num restaurante, numa empresa que eu presto serviço, sentei lá, o outro rapaz sentou com a sua bandeja, abriu os braços assim, e eu me senti incrédulo, porque ele fechou o olho e fez aquela oração, e eu ali de olho aberto, orando pelo meu prato. Eu nunca mais fechei o olho a partir daquele dia. Eu tinha meus 11, 12 anos de idade. Eu aprendi que eu precisava vigiar o meu prato. Daquela forma. Na Bíblia tem a história do Gideão. Os 300, né? Eu ia falar nele. Ah, que bom, cara. Ah, então tá bom. Então vou deixar tu falar, então. Preciso falar, né? Você pode falar, você pode falar. Eu ia trazer isso aí. É bem interessante, né? Israel estava oprimido, né, pelos medianitas. Isso aí. Aparece 32 mil soldados ali para poder lutar. E Deus manda escolher. Falou, é muita gente que tem aí. Primeira coisa, para uma batalha espiritual, porque aquela batalha é espiritual. Os medrosos e covardes voltam. Foi a ordem de Deus. Pode acabar atrapalhando, né? Os medrosos, né, os covardes, podem voltar. E voltaram. E ficou, se eu não me engano, 12 mil. 22. 22 mil. 22 mil. Não, 22 mil vão embora. Desculpa, 12 mil fica. É isso. 12 mil ficaram. Ou seja, aí, depois disso, agora Deus manda e o povo ir lá beber água. Vamos lá, todo mundo beber água. E Deus fala assim, ó. Todo aquele que joelhar e for lá botar a cara na água lá para beber, não vai não. Mas aquele que pegar a água e lamber ela como um cão. Por que lamber como um cão? Porque o cão não bebe água com o rosto virado para ali. Ele tá olhando para cima. Ele tá olhando assim, ó. Não tá com o rosto para baixo. O cão, quando bebe água, ele bebe água vigiando. Ele tá ali, ó, lambendo, mas tá assim, ó. Olhando para um lado e para o outro. Ou seja, todo aquele que vigia, você separa. E foram 300 homens. Só corrigindo aí, foram 22 mil embora por medo e restaram 10 mil. A gente falou 10 12 mil. mil. 10 mil, né? Então. Ou seja... vocês pensaram aí que a gente não ia corrigir, já até falou aí, né? Então vamos lá. A vigilância. Ali, aquele povo ali, Deus escolheu só os que vigiam. Tá? Agora, não quero causar polêmica. Olha aí. Não quero causar polêmica, mas seja sábio naquilo que eu vou falar, tá? Todas as igrejas pedem para fechar o olho. Mas me mostra aí aonde que tá na Bíblia para fechar o olho para orar. Pelo contrário. Todo texto, quando fala que vai orar, tem que vigiar primeiro. Tem que estar em vigilância. Não existe um texto que diz para fecharmos o olho para orar. Mas se o seu pastor pede para você fechar o olho, então feche. Pode fechar. Eu fecho o olho quando eu estou na minha igreja. Entendeu? Eu fecho o olho, tá? Mas eu procuro vigiar em certas áreas. Eu como obreiro, tá? Não fechava o olho na hora do culto. Sempre fiquei de olho aberto como obreiro. Mas quando eu estou no meu particular, eu fecho o meu olho.
Mas isso não é bíblico, tá? Fechar o olho. A Bíblia não fala para fecharmos o olho. Nos ajuda a nos concentrar, tá? A não observar o nosso irmão. Mas isso não é bíblico. A Bíblia nos fala para vigiarmos. Tu falando aí, eu já fui aqui na enciclopédia enciclopédia, e de fato não tem. Nenhum texto bíblico se refere, muito pelo contrário, elevo meus olhos para os montes, né? O que é vigiar? É estar atento. Fala sobre postura, tá? Fala sobre elevar os olhos para os céus, mas não tem nada especificando que deve fechar o olho. Não, mas não tem. Todas as igrejas pedem para fechar. Não estou criticando. Isso é legal para você se concentrar. Mas você já foi corrigido por estar de olho aberto orando. Tenho certeza. Eu já fui corrigido há muito tempo. Sim, na minha infância. Na minha infância. Já você que está de olho aberto aí. Né? E Isso aí. Mas não existe... Não bate de frente com o teu líder, com o teu pastor. Se caso algumas situações, por exemplo, eu sei que o pastor pede para os obreiros ficar de olho aberto, tá? Mas para a igreja fechar os olhos. Fecha os olhos porque tem um obreiro que está atento, está olhando, né? É assim que sempre foi a minha igreja, tá? Aprendi assim. Os obreiros sempre ficar de olho aberto. Mas também não é bíblico dizer para os outros fechar os olhos, mas eu acho legal fechar os olhos porque nos concentramos tudinho, tá? Sim. Para que nada venha nos atrapalhar. Vamos dar continuidade. A gente está falando a respeito da oração, falamos sobre o propósito da oração, né? Aí então a gente citou alguns que é relacionamento, né? Falamos sobre especificar as nossas orações para ser bem objetivo. Para ser objetivo. Como pedir, né? Nas nossas orações. Deus, nós podemos orar para Deus fazer algum mal, Não, também não vi isso, não achei. Muito pelo contrário. A mesma boca que é usada para amaldiçoar é a mesma usada para abençoar. Não tem isso, né? E a gente chegou a falar sobre a lei da semeadura, que foi ali que a gente chegou a comentar, né, sobre o vídeo do Nicolas, que foi uma outra pergunta, né, também. E eu gostaria de falar sobre a lei da semeadura através da oração. Lembra que eu falei? Eu vou incluir na oração, semeadura não, né? Sobre... Qual foi a pergunta mesmo? Tu lembra? A lei do retorno. A lei do retorno, né? A lei do retorno nada mais nada menos do que o caminho que você prossegue. Se você plantar injustiça e você seguir por esse caminho, você vai receber injustiça, porque o seu meio será de injustiça. Se você ferir por espada, você será ferido por espada. Porque o caminho que está seguindo são de pessoas que usam espada. Então, é muito bem definido isso aí quando falamos de pecado. É, isso aí. Por exemplo, como que vamos responder uma pergunta? Existe pecadinho e pecadão? Um pecado grande e um pecado pequeno? Isso não existe. Tá? Pecadinho, pecadão. O que existe é consequência de cada pecado. É isso aí. Tá? O que existe é consequências. A pessoa pecou naquela área ali, ela vai responder por aquela área. Não quer dizer que o seu pecado é maior ou menor, mas as consequências sim. Isso aí. Eu quis botar isso, porque é bem simples, né, pra gente responder isso aí. E foi uma pergunta que ficou dúvida de um dos seguidores. E, para concluir, quer falar mais alguma coisa, pastor? O que tu achou desse tema de hoje? Não, muito legal. Foi interessante. Nos ajuda a buscar, a aprender, a responder. Porque tem perguntas que nunca, às vezes, pensamos, né, em certos assuntos. E eu fico curioso com cada pergunta de pessoas, tá? Inclusive, aquela do primeiro podcast foi a surreal, né? E
tivemos um crescimento muito grande de conhecimento. Essas perguntas é muito legal. Estamos aí para ir em busca da verdade. Então continue nos incentivando aí, né? Trazendo perguntas. Pode trazer polêmica, não tem problema. A gente vai buscar dentro da Bíblia, tá? A gente não tem medo disso não. Tem medo? Não. A gente tem medo não. Então, né? Mais um podcast em busca da verdade. Eu agradeço vocês que nos acompanharam até aqui. Continue curtindo, compartilhando, comentando, trazendo novos temas pra gente. E nós estaremos aqui bem satisfeitos, bem maravilhados, tá? Porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Então, nós agradecemos a mais um podcast em busca da verdade. E até a próxima e tchau! Valeu!